Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. A religião passa por mudanças através dos tempos. Isso faz com que as igrejas personalizem seu discurso, a postura dos ministros, o espaço físico, tudo isso para atender às demandas dos fiéis. Como que essa situação pode influenciar no modelo de religião atual? Hoje, no Religare, eu recebo a professora de ensino religioso do Colégio Santo Agostinho, em Contagem, professora Cassiana Matos. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Cassiana, bem-vinda ao Religare, é um prazer ter você aqui no programa. O prazer é todo meu. Para rever este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Religare, Conhecimento e Religião. Curta, compartilhe o Religare com seus amigos. Cassiana, como é que você tem pensado o papel, o lugar da religião na contemporaneidade? Esse é o tema da sua pesquisa, não é? Isso. O papel da religião nos tempos atuais, ele está muito associado ao interesse dos fiéis e essa busca por um significado, seja pelo lado sentido da vida, quanto pelo lado das expectativas sociais, um trabalho, um emprego, uma cura de doença, alguma coisa diferente disso. Então, a busca do sentido da religião, ela tem andado muito junto com o interesse do fiel. Então, a religião tem se modificado para atender uma demanda desses fiéis na sociedade atual. Parece que menos, em alguns casos, menos tem sido assim, projetos religiosos para a sociedade e mais a religião correndo atrás dos interesses dos indivíduos. Sim. Eu andei lendo a sua pesquisa, Isso. né? É mais uma busca de a igreja buscar atender a uma demanda, de acordo com o interesse desses fiéis, do que um projeto religioso propriamente dito. Mesmo nas minúcias dos projetos religiosos, sempre buscando atender à demanda dos fiéis de um modo geral. Mesmo que seja um projeto maior, sempre a busca pela demanda da minoria. Pelo que você anda estudando, você acha que essas características têm a ver assim, com o espírito de uma época? Um autor que você estudou, né, fala de tempos hipermodernos, como Gilles Lipovetsky. Isso. Para o Lipovetsky, no caso, ele coloca que isso é uma característica da hipermodernidade, que ele divide a modernidade, depois ele começa a falar de uma pós-modernidade e ele entende que não há uma pós, não se passou, mas sim as coisas afloraram e aumentaram, se tornando a hipermodernidade na concepção dele. Sim, vamos pensar alguém que nunca tenha lido, nem conhece nada de Lipovetsky. Quem que é esse autor? Bom, Lipovetsky é um filósofo francês, ele fala muito sobre a cultura contemporânea atual e o foco dele é tratar de assuntos corriqueiros. Ele não se atém à questão de existência, sobre a vida, sobre o niilismo. O negócio dele é falar de moda, sobre o comércio, sobre a mídia, sobre tudo que está acontecendo no momento atual. Então, o até foco de moda, não? Até de moda. E o interessante do Lipovetsky é que ele sempre tenta fazer uma leitura desse momento atual para poder entender quem são esses indivíduos atuais e fazer uma prospecção de, olha, isso pode estar nisso, por isso que aconteceu lá no passado, tal situação, e chegou nesse ponto que estamos agora. Seria uma leitura histórica que ele faz? De certo modo, tem um cunho histórico, mas é mais no sentido de entender quem são essas pessoas, esses indivíduos na sociedade hoje, neste momento exato. Ele não não tenta entender o passado nem o futuro, mas o momento de agora. E isso é a hipermodernidade, o agora. Pois é, o que é esse negócio, né? O termo fica assim bastante pomposo, né? Mas, exatamente, enfim, é o termo complexo, chique, né? Mas o que é hipermodernidade? Hipermoderno seria o agora, o efêmero, o consumo, o ter, o ser, tudo misturado. A gente não tem uma separação, uma divisão, é tudo um excesso. Então, a hipermodernidade, ela celebra o excesso das coisas. Então, o excesso do fundamentalismo, o excesso da religiosidade, o excesso do consumo, da moda, tudo em excesso é entendido como hipermodernidade, por esse momento atual. E agora você também mencionou ainda há pouco sobre um outro termo que é pós-modernidade. Pós-modernidade. Então, para muitos filósofos, após a modernidade, o período da modernidade, ou para alguns ainda estamos na pós-modernidade, que seria um momento, acabou a modernidade, estamos agora numa outra vibe, um outro momento. E para o Lipovetsky especificamente, ele não entende que a gente passou da modernidade, sim que as coisas se afloraram e ficaram mais intensas. O que é não passar da modernidade, afinal de contas? Não passar é no sentido de ficar mais intenso, não. A ideia de buscar um futuro, de buscar ideais, ela não
passou, o ser humano ele não desistiu dessa busca por um futuro melhor. E sim, ele trouxe esse futuro para o agora e ele vive isso de maneira muito intensa. É porque a modernidade é um projeto civilizatório, né? Sim, de Uma maneira de busca por um organizar o futuro. mundo, o papel da razão, A ideia do Estado. progresso, de tentar lá na frente construir algo melhor. É uma construto de utopias. Entendo. E na hipermodernidade, que é como Lipovetsky entende, essas utopias não acontecem lá na frente, é o agora, e elas já estão acontecendo. Agora, estudando Lipovetsky, você encontrou lá um aspecto que é a questão da personalização. Exatamente. Uma palavrinha que faz toda a diferença para a gente atenção, ler, né? O universo religioso. Que é importante também ressaltar que Lipovetsky ele não é um autor que fala sobre religião. O foco dele não é a religião. Então, ele traz para a gente elementos sobre a religião, porque é um elemento da sociedade, ele não elimina essa situação, ele fala um livro aqui, outro ali, mas não é o foco da pesquisa dele. Então, todo momento na bibliografia dele que ele trata de religião, eu tento pegar esse momento e identificar o que ele está falando. E um aspecto muito interessante que ele fala, não só sobre a religião, mas sobre a sociedade como um todo, a sociedade hipermoderna, é a questão da personalização. E o que é isso, a todo afinal? momento a gente personaliza alguma coisa. Eu tenho um óculos próprio para mim, para identificar que sou eu. Eu sou a única que tem esse óculos personalizado para mim. Então, é uma coisa para dar a ideia de eu sou único. Então, a personalização da crença, que é a análise que eu faço, que em momento nenhum Lipovetsky trata a personalização da crença. Eu simplesmente uni o útil ao agradável, a ideia de personalização com a ideia da crença, que é o meu fenômeno. Queria, exatamente. Né? Como é que é fazer um autor falar aquilo que ele não falou, né? Não chega a ser falar o que ele não disse, né? Porque implicitamente ele estava dizendo sobre a religião também. Mas ele não deixa isso tão claro. Então eu tentei trazer para o nosso contexto brasileiro. E às vezes a gente tem um medo de pegar autores de fora para trazer para o contexto, e é um autor que ele fala de uma realidade que aconteceu algumas partes há algum tempo na Europa e que aqui a gente está vivenciando isso. Então, cabe muito bem para a nossa situação atual. E de que modo você vê essa personalização da crença nos dias atuais? Bom, a personalização da crença se dá de maneira, no caso das igrejas evangélicas, um culto específico para um grupo específico. Então, um culto para jovens, um culto para mulheres. Dentro da Igreja Católica, a gente percebe isso também, um grupo específico para jovem, um culto, uma missa específica para crianças, para mulheres, para negros, para minorias, e sempre tentando enquadrar naquele grupo muito específico, para você se sentir único. Então, olha, aquilo é para mim e não para aquele grupo como um todo. E sempre um discurso voltado para a individualidade de cada um. Então, você que tem uma situação financeira, uma angústia, uma falta de amor, então sempre voltado para você e não para a comunidade como um todo. Sim, você fez também uma aplicação disso num caso concreto, específico, numa igreja bastante importante em Belo Horizonte, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Isso. Por que aplicar essa sua intuição aí teórica da personalização da crença numa igreja como a Igreja Batista da Lagoinha? Bom, é uma aplicação que caberia em várias igrejas, no sentido que são instituições mediatizadas, que sempre buscam, através da mídia, da internet, trazer mais fiéis. Então, a Igreja Batista da Lagoinha foi uma estratégia porque é uma igreja em franco crescimento, né? Que o foco dela é o crescimento, é alcançar a maior parte da população belo-horizontina. É uma igreja que está expandindo. O projeto 10%. Ela é uma igreja que está expandindo, ela não só está dentro de Belo Horizonte, ela tem expandido. É uma igreja que tem um grupo de fiéis tem um grupo muito fixo e tem um grupo muito rotativo, que vai, visita, fica um tempo fora. E é uma igreja muito interessante, porque ela junta mídia, consumo, literatura, tudo num espaço único.
e chama a atenção desses E um fiéis. discurso bastante atual e próximo das pessoas. Então, tem os pastores mais tradicionais e tem os pastores que falam para todo o perfil de público, para crianças, para jovens, com um discurso totalmente voltado para aquele perfil. Inclusive para o mundo da música também, com grupos, são pessoas, cantores. São cantores, são pessoas conhecidas no mundo midiático, têm programas televisivos, estão em programas fora da emissora deles. Então, são pessoas que têm uma visibilidade muito grande na sociedade. Então, isso chama a atenção do fiel. Bom, eu quero conhecer mais, né, e ajudar também levar o telespectador a conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Daqui a pouco, no segundo bloco, então, a gente fala mais sobre a sua pesquisa. Aqui no estúdio eu recebo a professora Cassiana Matos. A nossa conversa é sobre religião na cultura hipermoderna. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo a professora Cassiana Matos. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Cassiana, esse estudo que você fez, ele foi antecedido pelo estudo do professor Reinaldo. Isso, Reinaldo Arrudas. Isso. E ele é lá da Faculdade Batista, né? Isso, é professor. Ele é coordenador do curso de Teologia na Faculdade Batista e a tese dele de doutorado foi sobre a Igreja Batista da Lagoinha. Então, ele tentava... Na UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo. Exatamente. Ele tentava trazer para a gente a construção histórica da Batista da Lagoinha, o processo de construção desde a sua fundação até o grande movimento religioso que a Batista da Lagoinha virou dentro da cidade de Belo Horizonte hoje. Quando é que a história da Lagoinha, quando é que começa a história dela? A Lagoinha ela foi fundada em 1957 pelo pastor José Rego Nascimento. Então, começou com uma igrejinha, uma portinha na Rua Formiga, ali na região da Lagoinha. Então, era uma coisa muito sutil, mas tinha um diferencial para as outras igrejas daquela época, que era a questão do avivamento no Espírito Santo. Então, embora estivesse uma igreja batista ali instalada, tinha todo um quê de pentecostal. Isso levou, inclusive, a uma separação da convenção, Sim. né? E batista. com esse processo, com esse quê de pentecostal muito exacerbado, a questão de falar em línguas, de incorporações espirituais, isso teve um rompimento com o grupo batista. Então, eles mantiveram o nome, mas rompeu com todo o grupo batista. E eles criaram uma identidade muito própria desde sua construção. Então, era uma igrejinha que foi crescendo, o grupo de fiéis foi crescendo, pessoas achando interessante aquele novo movimento, porque não era comum na cidade de Belo Horizonte aquilo. Tinha alguma coisa espalhada pelo Brasil, mas era um movimento totalmente americano. Então, a pastora Eiffel trouxe isso para o Brasil e isso virou um estandarte, porque as pessoas ficavam impressionadas com aquela manifestação de libertação, de poder falar, de poder cantar, de poder dançar, de poder se manifestar. E isso era muito novo aqui. Então, isso foi uma das questões que mais chamou a atenção dentro do universo Lagoinha. Sim. Agora, você que, ao estudar sobre esse tema, estava preocupado com a personalização da crença, você não pôde fazer um estudo sobre a igreja, mas sobre dois cultos em particular. Sim. Até mesmo porque se eu ficasse me detendo sobre toda a igreja, eu ia pegar muitas minúcias que não seriam interessantes para a proposta da dissertação. Em algum momento você teve assim, a vontade de querer compreender a Igreja Batista da Lagoinha? Durante a pesquisa, sim. Para tentar entender de quem eu estava falando, de onde eu estava falando, quem Mas que era ao final... aquele povo. Sim, de certa forma a gente compreende com todo o processo de pesquisa documental. Mas a presença no lugar, participar, tentar entender aquele espaço, eu me abstive disso, até para não me contaminar com o lugar e as minhas percepções como pesquisadora. Então, a minha análise foi de fora. Analisar o culto, porque é uma forma de personalização. Aquele culto, você está no conforto da sua casa, você liga a televisão e assiste o culto ao vivo. Então, olha, é uma forma de personalização. E o pastor, durante o culto, fala para mim que estou em casa. Você que está no sofá da sua casa, liga para a gente, pede oração, faz isso. É uma forma de jogar para o telespectador que ele é o único, que ele é
uma pessoa especial, é uma maneira de personalizar. Quais foram os cultos que você acompanhou? Bom, eu acompanhei o culto Céu na Terra, que é do pastor Flávio Marques, e o culto Fé, que é do André Valadão. Então, são dois cultos com perfis bem distintos, mas que em muitos momentos a gente vai encontrar elementos muito próximos no discurso, de acordo com o perfil do público que estava lá. Então, para chegar nesses dois cultos, eu assisti uma série de outros cultos e eu consegui chegar nesses dois para afinar mais, para ficar um discurso mais fechadinho e ficar mais fácil de fazer, construir a dissertação e fazer com que o leitor compreendesse a proposta. Que elementos você destacaria desses cultos que você assistiu dentro da sua investigação? Bom, elemento principal é a questão da fala do pastor para o fiel, uma fala direcionada para um público específico, para a angústia específica de cada um. E muita música, muita mídia, muito detalhe do mercado de consumo. Então, a Bíblia não é a Bíblia física, é no iPad, é no smartphone. Então, são elementos muito sutis que mostram para a gente que há uma mudança. Porque você vai numa igreja, você espera que as pessoas estejam com a Bíblia. E lá não, eles estavam, a maioria, usando o celular como um recurso bíblico. Então, é uma forma de personalizar e atender um público muito específico, que é o público jovem. Em termos de linguagem, no seu trabalho você comenta até o modo como os pastores se vestem, Sim. as marcas que exibem. Sim, por exemplo, no caso do culto do André Valadão, o culto Fé, é um culto mais voltado para o público mais jovem. Então, a vestimenta dele é mais aleatória, é uma calça jeans, uma camiseta de malha, o símbolo Fé, que é um símbolo da instituição, que tem a marca, né, que eles possuem uma loja com roupas personalizadas da instituição. Então, são pequenos detalhes. A forma dele falar para o fiel. E aí, vamos lá, qual é? Então, perde um pouco daquela formalidade, daquele pesado de um culto. Que você vai a um culto, você vai a uma missa, tem toda uma formalidade. E ele canta, ele dança, ele faz trocadilho, ele faz piadinha. E isso é para um público específico. Diferentemente, o outro culto, que é o Céu na Terra, com o Flávio, é um culto para pessoas adultas, não tão jovens. Então, é um culto mais ali voltado para a reflexão sobre a palavra, é um culto mais de puxão de orelha para o fiel voltar para a igreja, para ele andar dentro da igreja, nos princípios. Aliás, porque um discurso importante para os batistas é a questão da conversão. Sim, né? Para converter. E a vestimenta dele, isso marca. Ele já está com uma roupa mais social, a fala dele é mais polida, e isso tudo chama atenção e é um diferencial entre um culto e outro. E a gente, analisando de fora, assistindo na televisão, você vê que, olha, o público é diferente. Na hora que a câmera passa mostrando os fiéis, você vê que são públicos bem distintos. E isso também diz muito sobre para quem que está direcionado aquele discurso e por que aquele discurso está acontecendo daquela maneira. Do que você anda analisando, né, nos seus estudos, como é que é a reação daquele público com o culto? Bom, ou com o pastor que está ali presidindo o culto. O público, ele interage. De acordo com o estímulo que ele tem, ele interage. Então, se é um culto mais severo, o fiel vai entrar... O que é um culto severo? Seria um culto sério, culto mais polido, aquela questão de, não, aqui é a hora de ler o escrito bíblico, a hora de cantar, não pode fazer muita baderneira, não pode bater palma, então é uma coisa mais séria. Os próprios fiéis entram nesse clima. E isso a gente verifica que quanto mais sério o universo religioso, maior vai ser a demandada dos jovens. Você vai ver menos jovens nesses espaços. Então, quanto mais popular, quanto mais falando para o povo, mais brincadeira, mais leve, mais a gente vai ter a presença do público jovem. Na sua observação, você diria que a igreja que você analisou, ela é uma igreja jovem? Sim. É uma igreja jovem, até porque o objetivo principal dessa instituição é os 10% da população belo-horizontina. Então, esses 10% ele não se faz de idosos, e sim de quem está chegando. Porque as pessoas mais velhas elas já têm o universo religioso delas, já têm as convicções. Então, o público jovem é que vai dar movimento, que vai encher aquele espaço. Que tipo de causas
mobilizam essa população ali dos cultos? Bom, Causas sociais, políticas? não. Ou causas existenciais, pessoais, Geralmente são subjetivas? questões muito subjetivas e pessoais. Às vezes, simplesmente por pertencer a um grupo, eu quero fazer parte de um grupo e, de certa forma, ser parte daquele grupo gera um status social. Eu sou aquele grupo, eu faço parte daquele grupo. É uma forma de pertencer a uma tribo e também buscando as angústias pessoais. Olha, eu não tenho emprego, então eu vou fazer uma oração para conseguir um emprego, vou fazer uma campanha. Eu estou com um problema de relacionamento, vou fazer uma campanha para isso, eu vou participar, sempre numa busca do pessoal. Então, até por isso que a questão da personalização da crença é muito forte para mim, porque as pessoas estão buscando uma coisa para elas e não para um bem-estar social. Não para o bem do outro, da comunidade onde eu vivo, e sim para mim. Eu vou à igreja para buscar a minha bênção e não a do outro, não da minha família. E para você, do ponto de vista pessoal, já que a gente está falando de personalização, o que significou fazer esse trabalho? Bom, foi uma descoberta de mim mesma e de entender um pouco o universo, porque a gente ouve falar, entende superficialmente as coisas, mas na hora que você aprofunda ali nos porões das instituições, é que a gente entende o porquê desse discurso, o porquê dessas pessoas, e gera também uma certa realização pessoal, no sentido de, olha, eu entendo e eu sei porquê, e eu consigo falar sobre isso, eu sei me posicionar sobre isso, e sei fazer a distinção do que se torna mais adequado para um bem-estar social nesse sentido, até mesmo como professora. Para poder entender quando o meu aluno chega com uma certa demanda pessoal, porque como professor de ensino religioso, a gente às vezes debate com esses questionamentos existenciais, da crise do adolescente com a religião, com o eu interior. Então, é uma forma também de, conhecendo a ideia tanto de personalização quanto a ideia das profundezas de uma igreja, entender de ponta a ponta, faz com que eu ajude melhor o meu aluno. Então, é uma forma também de me ajudar e ajudar o outro. Sim. Se o telespectador quiser conhecer mais sobre o trabalho da Cassiana, está disponível no site da Biblioteca da PUC Minas, não é? Sim. No banco de tese e dissertações. Sim, e se alguém quiser também saber mais sobre o tema, pode entrar em contato conosco. Sim. Né? Inclusive as pessoas que são da Igreja Batista da Lagoinha podem nos ajudar. A entender melhor esse universo, né? Porque a gente sempre está construindo e entendendo. Não é no sentido de trazer uma crítica, mas de entender o que é o movimento Batista da Lagoinha dentro de Belo Horizonte no momento atual. Que cada contribuição é muito importante para a gente entender a religião na sociedade como um todo. Isso é muito bom. Cassiana, muito obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns pela sua pesquisa e que haja desdobramentos aí nesse seu estudo. Muito obrigada. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, cursos de mestrado, de doutorado, também o curso de especialização, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.